Oi, pessoal! Na aula de hoje eu quero falar com vocês um pouco mais sobre a genética pós-mendo. Então, algumas coisas que foram descobertas depois da morte do pai da genética. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui hoje é sobre a herança do sexo em seres humanos. Essa herança do sexo em seres humanos, ela é determinada por um par de cromossomos que a gente diz que é o par de cromossomos sexuais. Então, nós, seres humanos, por exemplo, possuímos 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos homólogos. Desses 23 pares, 22 pares a gente chama de pares autossômicos, ou seja, independente do sexo, eles vão ter os mesmos tipos de cromossomos. Então, o cromossomo do tipo 1 está presente tanto em homens quanto em mulheres, da mesma forma, com os mesmos genes. Já o par de cromossomos sexuais, ele é o que difere. Nas mulheres, nós temos o par de cromossomo sexual formado por o que a gente chama de XX. E nos homens, a gente tem esse par de cromossomos sexuais formado por XY. Então, como que se dá essa formação do sexo? Como que se gera o sexo biológico nos seres humanos? Surge lá na fecundação, tá? E como que surge na fecundação? Bom, para fecundar a gente precisa primeiro formar os gametas. A formação dos gametas, ela difere. As mulheres lá na formação dos gametas, então a célula precursora dos óvulos nas mulheres, ela será XX. Portanto, as únicas opções de gameta, a única opção de gameta que a mulher vai formar, são gametas contendo o cromossomo X. Já nos homens, as células precursoras dos espermatozoides, elas são XY. E aí a gente tem dois tipos de gametas formados. Os homens eles podem formar tanto gametas que possuem o cromossomo X, quanto gametas que possuem o cromossomo Y. Na realidade, isso aqui é meio a meio. Então, na formação lá na meiose, uma célula vai gerar 4 gametas. Portanto, 2 gametas vão carregar o X, o cromossomo X, e 2 gametas vão carregar o cromossomo Y. Durante a fecundação, todos os ovócitos que a mulher ovocitar lá no seu trato reprodutor, serão carregadores do cromossomo X. Portanto, as mulheres só conseguem gerar cromossomos contendo o cromossomo X. E os homens, eles vão produzir 50% dos seus espermatozoides carregando o cromossomo X e 50% dos espermatozoides carregando o cromossomo Y. E aí, lá na fecundação, dependendo qual espermatozoide que fecundar o ovócito, é que vai determinar qual é o sexo daquele embrião. Então, se for um X, um espermatozoide carregando um X, o embrião que será gerado dessa fecundação será um embrião feminino, tá? Uma mulher. Se o espermatozoide estiver carregando o cromossomo Y, será um homem. Portanto, essa é a herança do sexo em humanos e também funciona da mesma forma nos outros mamíferos, tá? Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a herança ligada ao sexo e a herança holândrica, que a gente chama, tá? Então, a gente tem 2 cromossomos sexuais, né? 2 possibilidades. Nós temos o cromossomo X e o cromossomo Y. Nas mulheres, o cromossomo X vai estar em dose dupla e nos homens o cromossomo X vai estar em uma cópia e o cromossomo Y vai também estar com uma cópia. Esses 2 cromossomos, eles têm tamanhos diferentes e eles diferem, eles não são iguais, eles não vão ter todos os mesmos genes como os cromossomos autossômicos. Os cromossomos autossômicos, por exemplo, o par número 3, eu herdo um cromossomo da minha mãe e herdo um cromossomo do meu pai. E eles terão os mesmos genes, tá? Pode diferir ali qual é o alelo que vai ter, mas se eu tiver no cromossomo 3 um gene que vai determinar a minha altura, no cromossomo que eu herdei da minha mãe vai estar no mesmo lugar do que no cromossomo que eu herdei do meu pai. Nos cromossomos sexuais isso não funciona exatamente assim, porque eles são diferentes, eles têm genes diferentes, tá? Porém, existe uma parte dos 2 cromossomos, tanto do X quanto do Y, que é exatamente igual. E ela é uma pequena parte.
que eu tô aqui sinalizando com um ponteiro. Essa pequena parte a gente diz que é uma região homóloga, ou seja, igual entre o X e o Y. Todos os genes que estão nessa região aqui, eles funcionam da mesma forma como os genes que estão em cromossomos homólogos dos autossômicos. Então, se eu tiver um alelo aqui de um gene, eu vou ter o mesmo gene aqui desse outro lado, tá? Na mesma posição. E aí tem um restante, né, dessa parte desses dois cromossomos que é diferente. Tem uma parte no X que só tem no X e tem uma parte no Y que só tem no Y, tá? Essa a gente chama de região não homóloga, ou seja, ela não é igual. Eu tenho genes específicos no cromossomo X e tenho genes específicos no cromossomo Y, tá? E aí a gente difere esse tipo de herança. Quando vocês ouvirem falar em herança ligada ao sexo, a gente está falando da herança com relação ao cromossomo X. Então, aqui a gente está falando de genes que estão somente no X e não tem no Y. E quando a gente fala em herança holândrica, a gente está falando de genes determinados que só tem no cromossomo Y, nessa parte aqui, tá? A herança ligada ao cromossomo Y. O cromossomo Y, ele apresenta poucos genes holândricos, né? E todos eles, praticamente, são relacionados principalmente à formação de coisas relacionadas aos testículos, tá? Então, a maioria desses genes, eles vão estar gerando ali proteínas que vão estar relacionadas com a diferenciação e a formação dos testículos durante o desenvolvimento embrionário desses homens. Já o cromossomo X, ele vai ter alguns genes aqui, um pouco maior, e geralmente a gente relaciona esses genes a algumas doenças. Então, a gente vai ver alguns exemplos, inclusive, de doenças relacionadas a genes que estão nesse local aqui do cromossomo X, tá? Então, a primeira que eu quero falar para vocês é o daltonismo. Um dos tipos de daltonismo, dessa doença, ela é um exemplo de herança ligada ao sexo, ou seja, o gene que condiciona essa característica ser daltônico está lá no cromossomo X, né? Como eu estava mostrando aqui para vocês, nessa região que eu não tenho no cromossomo Y, tá? O daltonismo ela é uma condição, uma doença que os seres que possuem essa doença eles não enxergam coloração nenhuma, que é um tipo de daltonismo. E o exemplo da herança ligada ao sexo, essas pessoas elas não conseguem enxergar o vermelho e os tons de vermelho e nem o verde e os tons de verde, tá? Se alguém que estiver assistindo essa aula e for daltônico, não vai estar conseguindo diferenciar o vermelho aqui do verde. Eu coloquei duas carinhas com cores diferentes, tá? Então, esse exemplo que eu vou trabalhar aqui é um dos exemplos de daltonismo, tá? Existem outros. Esse é dado por um gene que está lá no cromossomo X e não no Y. Então, como é que funciona? A mulher ser daltônica, né? A mulher ela pode ter 3 genótipos. Ou ela pode ser, se a gente pensar que aqui eu coloquei como D, né, essa característica do daltonismo, o Dzão ele é um alelo dominante, ou seja, quando ele está ou em dose dupla ou aqui em heterozigose, essa pessoa ela não apresenta o daltonismo. O daltonismo ele é uma condição recessiva, então ele precisa estar em dose dupla na mulher, ou seja, a mulher precisa ser XDzinho, XDzinho, tá? Então aqui são as 3 possibilidades das mulheres. As mulheres elas podem carregar os 2 alelos dominantes e aí não vai ter o daltonismo. Ela pode ser heterozigota, carregando somente um alelo Dzão e também não vai possuir o daltonismo. Só que ela vai estar carregando esse gene do daltonismo, né, o Dzinho aqui. E para ela ser daltônica, ela precisa estar, então, com os 2 alelos recessivos em dose dupla. Aí sim, essa mulher aqui, ela é uma mulher daltônica. Já o homem, ele só tem 2 possibilidades, porque ele só carrega um X, né? O Y não interessa, não tem uma igualdade, ele não precisa comparar o que ele tem no Y, tá? No Y ele não vai ter esse gene que está relacionado aqui com o daltonismo. E como ele só tem uma cópia do X,
Ou ele pode ser XDzão, ou ele pode ser XDzinho. Então, a gente diz que os genótipos do homem, eles são XDzão Y quando ele não é daltônico e XDzinho Y quando ele é daltônico, tá? Então, aqui tem uma pergunta do livro didático de vocês que eu quero trazer, que é essa segunda aqui, né? A gente considerar a seguinte situação. Uma mulher com uma visão normal, ou seja, ela não é daltônica para cores, né? Casou-se com um homem da mesma condição, também não é daltônico, e teve um filho daltônico. E aí que prestem atenção no filho, tá? Que tá querendo dizer realmente do sexo masculino. Quais seriam os possíveis genótipos dessas pessoas? Então, a pergunta quer saber quais são os genótipos desse homem e dessa mulher. Bom, a gente viu que para o homem ser normal, para essa característica, não ser daltônico, ele precisa ser XDzão Y. E a mulher tem duas opções, ela pode ser XDzão, XDzão ou XDzão, XDzinho. Para eles terem um filho daltônico, é preciso que algum desses dois do casal carregue o alelo recessivo. Portanto, a única possível de carregar esse alelo Dzinho é a mulher. Portanto, a gente sabe que essa mulher ela é heterozigota. Então, aqui fazendo o quadro de Pinet, essa mulher ela pode produzir óvulos XDzão e óvulos XDzinho, e o homem ele pode produzir espermatozoides XDzão e também metade dos espermatozoides dele vão carregar somente o Y, tá? Então aqui a gente cruza e a gente vê que a gente tem aqui uma mulher com visão normal, aqui também outra mulher com visão normal, aqui um homem com visão normal e aqui um homem com visão alterada, então daltônico, tá? Então a gente tem 50% de chance de nascer mulher com visão normal, 25% de chance de nascer homem com visão normal e 25% de chance de nascer um homem com daltonismo. Esse nome daltonismo, ele homenageia o John Dalton, que ele foi um químico inglês, que ele e o irmão dele possuíam daltonismo, possuíam essa doença, mas ele ficou famoso por outra descoberta que ele fez. Ele na realidade não foi bem uma descoberta, mas ele deu continuidade ao modelo de que as moléculas eram formadas por átomos, que já desde a antiguidade, desde da época dos gregos, se falava, mas o Dalton ele reconsiderou essa ideia e aí formulou um modelo de que as moléculas eram formadas por átomos, tá? Partes menores, então. Mas ele era daltônico, ele e o irmão. Agora, um outro exemplo de herança também ligada ao sexo, ou seja, uma herança que está ligada a um gene do cromossomo X, na parte que não é homóloga ao cromossomo Y, é a hemofilia. Essa doença, a hemofilia, ela é uma doença onde as pessoas que a possuem, elas não conseguem ter uma coagulação sanguínea eficiente. A coagulação sanguínea, ela é um processo dos seres humanos, né? Devido a cortes, lesões nos vasos, e a gente consegue coagular através de algumas moléculas, as plaquetas, elas vão para aquele local onde foi danificado o vaso, por exemplo, e ali elas começam a depositar algumas substâncias que formam o coágulo. Então, essas pessoas que têm essa doença, elas não conseguem formar o coágulo da maneira mais eficiente, e aí elas podem ter hemorragias e, inclusive, morrer de hemorragia. Então, aqui a gente tem uma questão, vamos supor a seguinte situação. Uma mulher heterozigótica, para essa característica, né, hemofilia, ela casa-se com um homem hemofílico e planeja ter filhos com ele. Qual será a probabilidade de esse casal ter filhos hemofílicos? Então, vamos lá. Então, aqui, a mulher, a questão já fala que ela é heterozigota, então aqui a gente chamou de H, o alelo para essa característica. Então, essa mulher vai ser XHzão, XHzinho, e o homem, que é hemofílico, ele vai ser XHzinho Y. Aqui, essa figura aqui, ela representa basicamente um quadro de Pinet, só que de uma forma diferente, né? A gente tem aqui os gametas formados por essa mulher, que seriam XHzão, e o XHzinho, e pelo homem o XHzinho e o Y. Fazendo o cruzamento, né, entre as possíveis interações entre os gametas femininos, os óvulos, com os espermatozoides, a gente tem a formação dessas possibilidades aqui. A gente pode ter o XHzão, XHzinho, sendo uma mulher com a coagulação normal,
um XHY sendo um homem com a coagulação normal. A gente pode também ter XHzinho, ou seja, uma mulher hemofílica, e a gente pode ter o XHzinho-Y, um homem hemofílico. Então, a pergunta era, qual a probabilidade do casal ter filhos hemofílicos? Então, é de 50%. 50% de filhos hemofílicos e 50% de filhos com a coagulação normal. Muito se fala, se acreditava antigamente, né, que fala em mulheres hemofílicas, que as mulheres, elas não sobreviviam a essa doença. Hoje a gente já sabe que elas sobrevivem, tá? Se imaginava que esse alelo que condiciona essa doença, né, o Hzão ou o Hzinho, em dose dupla, no caso do Hzinho, ela seria letal. Ou seja, né, se fosse XHzinho. Mas agora já se sabe que não é letal, mulheres elas conseguem sobreviver, e quando se faz a descoberta dessa doença o quanto antes, né, é melhor de se tratar. Então, dá para tratar tanto mulheres hemofílicas quanto homens hemofílicos. O que acontecia muito antigamente era as mulheres hemofílicas morrerem durante a primeira menstruação. Elas não conseguiam estancar a menstruação. Então, ali na menarca, né, a primeira menstruação, elas acabavam falecendo. Hoje já se tem diversos cuidados que podem ser tomados para que isso não ocorra. Tá? E são cuidados para a vida inteira, né? Para nunca acontecer de morrer por conta de uma hemorragia. Agora eu quero falar uma coisa para vocês, que é a herança influenciada pelo sexo. E aí não tem mais nada a ver com os cromossomos sexuais. Na realidade, esses casos aqui são de genes que estão em cromossomos autossômicos. Uma delas é a calvície hereditária. A calvície também é uma doença que tem diversos motivos. Ela pode ser um motivo hormonal, um motivo medicamentoso, pode ser motivo de distúrbios de moléculas que estão desreguladas dentro do organismo. Porém, existe a calvície hereditária que é ligada à genética, e é essa sim que a gente vai trabalhar aqui, tá? Essa calvície hereditária, ela é condicionada por alelos que estão em um cromossomo, um par de cromossomos homólogos, autossômicos, tá? Não são cromossomos sexuais. Esses alelos a gente chama de C1 e C2. Então, os indivíduos que forem C1, homozigotos aqui para o C1, eles serão calvos. Não importa se for homem ou se for mulher, tá? Se tiver o alelo C1 em dose dupla, vai ser calvo, tanto mulher quanto homem. Se o indivíduo for C2, ou seja, homozigoto para o alelo C2, esse indivíduo não vai ser calvo, daí não importa se é homem ou se é mulher. Já os indivíduos que são heterozigotos, C1, C2, ele vai ser calvo se for homem e não vai ser calvo se for mulher. Então, aqui a gente tem uma relação de dominância do alelo C1. Ele é dominante no sexo masculino e não é dominante no sexo feminino, tá? Então, aqui é um exemplo de uma herança influenciada pelo sexo. Eu também tenho aqui um exemplo de uma herança que é limitada ao sexo, ou seja, ela só se expressa ou no homem ou só se expressa na mulher. Também são de genes presentes em cromossomos autossômicos, mas dependendo do sexo que a gente está falando, se é homem ou se é mulher, ela vai ou não se expressar. Uma das doenças que eu trouxe é a hipertricose auricular, que é essa formação exacerbada de pelos. Então, a gente tem aqui diversos pelos na região auricular da orelha, né? Isso aqui é uma doença que só aparece em homem, então ela é limitada ao sexo masculino, tá? Esse alelo, ele também está localizado num cromossomo autossômico, ele pode estar presente em homens e mulheres, só que ele só se manifesta, ou seja, ele só é dominante em homens, tá? Então, é um alelo que determina essa característica, mas só se apresenta em homens. E, por fim, mas não menos importante, falar da determinação do sexo. Na realidade, a gente já falou, né? A determinação do sexo, biológico, ela se dá através do cromossomo, lá da união do espermatozoide com o óvulo. Então, se for um espermatozoide carregando o cromossomo X, será uma mulher. E se for um espermatozoide carregando o cromossomo Y, será um homem. Isso aqui é a determinação sexual, tá? Do sexo biológico nos seres humanos. Já a orientação sexual e a identidade de gênero
elas não têm relação com a determinação sexual cromossômica, tá? E aí aqui existem diversas discussões, tentando buscar as explicações, né, de como que acontece a orientação sexual, por que alguns sentem atração por pessoas do mesmo sexo e outras sentem pelo sexo oposto, e também com relação à identidade de gênero, que daí é como a pessoa se reconhece, né? Se a pessoa se reconhece como sendo do gênero que está relacionada com o sexo ou não. Se ela se reconhece, por exemplo, sendo do gênero masculino ou do gênero feminino. E aqui não tem uma explicação direta com o sexo biológico, o sexo cromossômico, ele não interfere na orientação sexual e nem na identidade de gênero, tá? E aí muito se procura, enfim, na área da biologia, para tentar explicar essas questões, né? É claro que essas coisas são coisas que vão muito além da biologia. Existem fatores biológicos, fatores ambientais, fatores sociais, fatores econômicos, enfim, tudo que está relacionado à nossa sociedade para gerar aí uma orientação sexual e uma identidade de gênero, tá? E aí também existe um espectro, né? A gente fala muito em heterossexual ou homossexual, por exemplo, com relação à orientação sexual, e a gente também tem aí uma caracterização binária, né, de identidade de gênero, masculino e feminino. Só que a gente diz que tem um espectro, né? Existem várias possibilidades dentre esses dois extremos. Então, não é mais só homossexual ou heterossexual, masculino e feminino. Existe uma gama de coisas nesse meio, tá? E mesmo quando a gente fala nos extremos, alguns estudos da área da biologia tentaram verificar se tinha alguma coisa relacionada à genética. Então, alguns estudos com gêmeos, eles tentaram identificar aí se tinha alguma coisa com relação, por exemplo, à orientação sexual. Então, foi feito aqui um estudo nos Estados Unidos, 756 pares de gêmeos do mesmo sexo, ou seja, do mesmo sexo biológico, né? Homem ou mulher com relação ao cromossomo. E os pesquisadores, eles identificaram uma concordância na orientação sexual, ou hetero ou homo, né? Utilizando só esses dois extremos. Era de 32% em gêmeos monozigóticos, ou seja, os gêmeos que têm o mesmo DNA, exatamente o mesmo DNA, e de 13% em gêmeos que eram dizigóticos, ou seja, que eram de DNAs diferentes, né? Os gêmeos dizigóticos, vocês devem lembrar que eu expliquei para vocês, eles são dois óvulos que são fecundados por dois espermatozoides. Então, ali a gente tem variabilidade genética. Nos monozigóticos, que eles surgem do mesmo embrião, que é duplicado em algum momento da gestação, eles têm o mesmo DNA. Então, vejam aqui, né? 32% entre os monozigóticos e 13% entre os dizigóticos. Então, o que esse resultado explicou? Uma primeira coisa que a gente pode entender desses dados é que a determinação da orientação sexual ela não é somente genética. Porque se ela fosse somente genética, a gente teria uma concordância aqui de 100% entre os gêmeos monozigóticos. Mas também a gente consegue entender que existe sim um fator genético nessa determinação, porque se não tivesse esse fator genético, aqui a gente também teria números iguais, né? Daí, dependendo se o genótipo é exatamente o mesmo ou não. Então, sim, a gente diz que uma parte da determinação da orientação sexual está no DNA, porém não toda, tá? Então, existem outros fatores ainda. E a gente não fala num gene, ou 2 genes, ou 3 genes que determinam essa orientação sexual. A gente fala aí uma genética como um todo, a gente não descobriu ainda nenhum gene que afeta essa orientação sexual, tá? Mesma coisa funciona para a identidade de gênero. Então, era isso, pessoal. Até a próxima aula.